Vocês viram, não no sagrado chamado de ontem, dia 15, que houve uma importante manifestação, não de Cristo Jesus, através de Frei Elias, que foi gravada em Aurora e transmitida para nós. E nessa transmissão falou-se coisas muito importantes que nós vamos procurar olhar com mais calma. Inclusive, Cristo falou dos 144 mil. Mas ele não falou dos 144 mil como uma curiosidade. Ele falou como se nós pudéssemos ser um dos 144 mil. 144 mil simboliza aquele número de seres que nos tempos antiquíssimos se ofertaram para o plano evolutivo. E é um número de seres considerável e que dá até para formar uma nova humanidade, sabe? Nestas leis da Terra. Com 144 mil se forma uma humanidade inteira com o tempo, uma boa humanidade. Se foram 144 mil decididos. E ele falou nesses 144 mil, mas não deu detalhes. Nós vamos ver aqui o ponto em que ele fala disso. E esses 144 mil, que pode ser que alguém de nós esteja entre eles, né? Não sabemos, porque nós não conhecemos a nossa vida interior. Não sabemos o que a nossa mônada um dia decidiu. Mas ele falou isso porque entre nós existem alguns dos 144 mil necessários. Esses 144 mil, no tempo em que fizeram esta escolha, esses 144 mil estão todos encarnados hoje. De forma que ele está falando muito para esses 144 mil. Só está falando para as mônadas e para as almas, porque nós não sabemos nada disso. E se ele está falando para nós diretamente, se está gravando coisas para nós escutarmos, alguma relação nós temos com isso? Alguma relação nós temos com esse compromisso de vivermos nesta época? E nós tomamos esse compromisso, se estamos encarnados nesta época, na época da transição da Terra, se estamos encarnados nesta época, é porque escolhemos isso e as nossas mônadas se doaram para isso. Mas nós, sabe, tivemos já centenas de encarnações, fizemos tantas coisas, nos misturamos tanto, com tantas energias, que hoje precisa que Cristo venha e diga, olha, será que você é um dos 144 mil? Percebe? E a gente não sabe se é ou não é. Mas, se Cristo perguntou, e se a gente for, vai ter um sinal. Vai ter um sinal, precisa ter fé, não? Esses contatos com a hierarquia precisam de fé. Se a gente não tem fé, é inútil estar fazendo esses contatos, porque é tudo baseado na fé. Então, você está com... Será que você é um dos 144 mil? De repente, você pode ter um sinal real que é, não imaginativo, não delírio, como muita gente tem delírio, que é as coisas. Isso é um sinal realmente. Você vai não só se responsabilizar mais pela sua vida, como vai saber conduzi-la melhor. Se afinal, se eu nasci agora, se eu escolhi nascer agora, desde o princípio, se eu optei por viver num momento como este, eu tenho que assumir minha vida de outra forma. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer na vida. Mas isso é uma pergunta muito incômoda, né? Depois que a gente está bem instalado na vida, descobrir que está errado, que está tudo errado, ou descobrir que pode não ser isso, ou descobrir que tem outras chances. E aí começa a mente fazer de tudo, não é? Para paralisar a pessoa.
Mas, quando a gente está participando de uma transmissão dos mensageiros divinos, nós não estamos só tendo um contato físico, consciente. O verdadeiro contato é no nosso plano interno. De forma que, se ele disse os 144 mil, de repente você vai assumir aquilo que você veio fazer neste momento. E aí, se isso for verdadeiro, se isso for real, todo o resto tem uma importância muito secundária. Mas esses 144 mil pode ser sim que entre eles tenha algum de nós. Bem, ele disse o seguinte: se nós formos um dos 144 mil, isto é, se nós formos um daqueles que no começo se ofertaram e foram aceitos para estarem encarnados nesta época, então aí nós temos uma tarefa. E ele disse qual é. E a nossa tarefa seria anunciar a volta dele. Isto é tarefa dos 144 mil, certamente. O que estiverem fazendo por aí, agora já sabem que a tarefa, nesse momento, é anunciar o retorno dele. Anunciar o retorno dele. Acontece que para você sair por aí anunciando o retorno dele, precisa que você viva de uma certa forma. Precisa que você tenha uma vida dentro da lei do amor, segundo o que ele sugere na mensagem, não é? Então, e ele diz lá, a uma certa altura, fala na primeira lei, que é você estar amando sobretudo o Criador, a criação. Você não tem nenhum amor maior do que a fonte da criação, ou Deus, como queira chamar. Então, antigamente se dizia amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento que Moisés captou. É a mesma coisa que eu estou dizendo, só que eu estou aplicando outros nomes. Porque Deus fica parecendo que a gente é religioso, como aqui na Terra. Mas se você fala, a coisa que eu mais amo, e não penso em amar outra coisa dessa forma, é aquilo que cria, é a fonte da criação, é Deus, é a fonte da vida. Isso você tem que amar sobre todas as coisas, Cristo nos lembra. E ao próximo, como você cuida de você. Então, a primeira lei, que ele já disse várias vezes, que Moisés já dizia, que todos diziam, a primeira lei é que você tem que amar, em primeiro lugar, aquela fonte da criação, Deus, aquela coisa de onde partiu tudo. E ao próximo, porque nós não fazemos assim, nós primeiro não amamos aquilo em primeiro lugar. Nós amamos algo aqui embaixo da terra em primeiro lugar. Nós amamos uma outra pessoa muito mais do que Deus. Nós amamos uma pessoa muito mais do que coisas sérias. E daí por fora. Outro ama a música acima de tudo, outro ama a pintura acima de tudo, outro ama o negócio acima de tudo, outro ama tem tantos amores, não? Isso tudo está fora de caminho, completamente fora de caminho. Porque o amor supremo é o amor por aquilo que é a própria criação. É aquilo que cria tudo, é o autor de tudo, é essa ação criadora, esse é o nosso primeiro amor. Agora, o próximo, o nosso semelhante, não pode ser amado como a gente ama o outro, lá em cima. Mas eu posso sim amar o próximo assim como amo a mim. E o cuidado que eu tenho comigo, essa coisa que eu tenho comigo, eu posso ter com o meu próximo. Quer dizer, eu tenho que colocar o próximo no mesmo nível meu. Isso é muito difícil, sabe?
Isso não é fácil não. Olha que é a primeira lei. Então você tem que colocar o próximo no mesmo nível em que você coloca você. O próximo tem tanta importância quanto você. O próximo é tanto você quanto você. Bom, aí esse mandamento vai se aprofundando quando você o adota. Por isso que é o primeiro. E ele falou nisso em primeiro lugar. Repetiu em primeiro lugar. Porque se você não ama o outro, se você não considera o outro tanto quanto você não está amando o plano de Deus. Você não está amando o plano da criação. Porque diante da criação, todos têm o mesmo valor. Nós é que damos valor diferente para uma coisa, para outra, para um e para outro. Mas o que nos criou a todos semelhantes a Ele. Veja quanta coisa a gente teria que descobrir. Mas, descobrindo isso e continuando a viver como vive, não adianta nada. Isso é o que ele quis dizer também. Você tem que descobrir, você tem que saber essas coisas e viver de acordo com isso. E enquanto você se trata de um jeito e trata o seu próximo de outro jeito, porque você não gosta dele ou não gosta do jeito dele, ou porque ele te fez mal, entre aspas, como se uma pessoa pudesse nos fazer mal, hein? Veja que ingenuidade. Então, te fez mal porque você deixou, porque você se abriu a isso, porque você também é mal, você também não presta, por isso que ele te fez mal. Então aí você tem que mudar tudo. E uma pessoa que perguntou aqui, o que significa mudar tudo? O que eu faço para mudar tudo? Tem que mudar uma pequena coisa dessas, que aí começa uma série de mudanças em corrente. Se você conseguir amar aquilo que cria, aquilo Deus, sobretudo, que não tenha nada maior do que Ele para você. E se você conseguir amar qualquer um outro, ter com o outro o mesmo cuidado, o mesmo interesse, o mesmo sentimento, a mesma intenção que você tem com você, você já deu um passo. Você já entrou no plano dos mandamentos. E Cristo disse: amar ao próximo como você ama tudo, e amar a criação como em primeiro lugar. E o segundo mandamento, não matar. Aqui. Este. Porque não matar não é só não matar os frangos e as galinhas que a gente come. Não matar é matar um outro moralmente também. É matar um outro mentalmente. É enviar um pensamento tão horrendo que mata alguma coisa lá dentro do outro. Isso tudo é matar. Você criticar um outro, colocar um outro numa má luz diante de um terceiro, ou você formar uma ideia má do outro, você está matando o outro num certo nível. Então, não matar, que ele falou como segundo mandamento, não matar é muito amplo, muito sério. E se nós conseguirmos trabalhar esse primeiro e esse segundo, não matar, olha, nós ganhamos a encarnação, viu? Ganhamos a encarnação. Esta encarnação não desperdiçamos. Se conseguimos esses dois, não desperdiçamos essa encarnação. Não é que a gente vai ser perfeito no amor e na inofensividade. Nunca vai ser perfeito. Mas começou. E se você começou e se levou a sério e se continuou e que assumiu, você assumiu isso, você assumiu essas duas leis, se você assumiu, aí você vai começar a ser ajudado. E vai conseguir desenvolver isso mais do que se você estivesse sozinho.
Então. E depois ele disse que não matar, e disse que é muito importante, por exemplo, a caridade, mas dentro da caridade está não entrar em conflitos, não produzir conflitos. E às vezes a gente produz conflito até sem querer. Quando vê já armou um conflito, quando vê já existe um conflito ali. Você precisa se dar conta e logo dissolver aquilo, logo dissolver com a neutralidade. Neutralidade. Mas agora, tem isso, se você não ama aquilo que te criou, se você não ama o máximo, acima de tudo, você não tem energia para isso. Você não tem energia para fazer caridade. Você não tem energia para não criar conflitos. Ou se criou algum conflito, não tem energia para interromper imediatamente, compreende? Porque a gente pode se dispor a fazer uma coisa e não conseguir. Porque o material humano é muito viciado, né? Então você pode não conseguir. Tem encarnações, séculos e séculos de vícios. Então precisa trabalhar firme. E trabalhar na eternidade, sem contar o tempo. E se você se trabalha sem ficar contando o tempo, sem achar que trabalhou muito, sem achar que nunca vai ficar perfeito, que nunca vai resolver aquilo, que está muito complicado, isso tudo é a tua mente que está dizendo. Porque a realidade não é essa. A realidade é que se você pega a energia do primeiro raio, que é a energia da vontade, que é uma energia que existe, o primeiro raio é a energia da criação. Nada teria existido se não fosse o primeiro raio, se não fosse a vontade. Nós todos, quando fomos criados, quando começamos alguma coisa, foi o primeiro raio que entrou. De forma que o primeiro raio todos têm. Claro que nem todos têm o primeiro raio na mesma proporção. Tem aquele que tem vontade, tem aquele que tem vontade e tem aquele que tem uma vontadezinha, não é? Então tudo isso é primeiro raio, é um raiozinho, né? Mas também tem aquele que é a vontade. Então você aplique o raio da vontade da melhor forma que você puder, porque aí todos os outros raios vêm atrás, sabe? Porque o primeiro raio traz todos os outros, foi o primeiro. E esse é o raio da vontade, que você vai desenvolvendo ou vai atrofiando. Se você pensa, por exemplo, não, mas eu não tenho vontade suficiente para fazer isso é muito difícil para eu decidir. Você está atrofiando aquele tanto que você tem de primeiro raio. Se você foi criado por ele. A energia da vontade é que te criou. Se apareceu do nada, porque a energia da vontade criou isso aí. Então, como que você não tem isso? Você tem isso na sua essência, tem isso no seu começo. Vá buscar isso, use isto e use na direção correta, não é? Bom. Cristo começa assim, nessa transmissão. Deus, em seu silêncio profundo e eterno, já se decidiu. Olha, que para uma consciência dizer o que Deus decidiu, ele está muito perto de Deus, né? Não acha? Como é que ele sabe o que Deus decidiu? Nenhum de nós sabe o que Deus decide. O que aquela criação decide, ninguém sabe. Ele sabe. Então veja com que estamos lidando, hein? Deus, em seu silêncio profundo e eterno, já se decidiu. E ele diz: Deus decidiu que o mundo deverá começar de novo. Pronto. Sim, não tem conserto, tem que começar de novo. Cristo diz isso.
Deus, em seu silêncio profundo e eterno, já se decidiu. O mundo deverá começar de novo. E aí a mente doente pergunta: ué, por que tanto não começa? O que está esperando, né? Ainda agride Deus? O que está esperando então? Ele explica logo, porque ele já sabe o que nós vamos perguntar. Ele que nos criou, ele nos conhece, conhece até o que não aconteceu ainda conosco. Mas aí ele diz: o mundo deverá começar de novo, mas isso não sucederá até que todos os bem-aventurados despertem nos 4 pontos da terra e até que seja proclamada a vinda do Filho pela segunda vez. Por isso que não pode começar de novo, porque ainda tem coisas que fazer. Isto é, todos aqueles que são bem-aventurados, isto é, todos aqueles que são puros de coração, todos aqueles que têm condições de experimentar a alegria de estar vivos, esses são os bem-aventurados. E esses que têm condições de experimentar a alegria por tudo, pela vida. A gente não tem que saber o que é a vida. Tem que ser alegre na vida. Alegre não quer dizer dar gargalhada, né? Como tem pessoas que dão e que são profundamente tristes. Quanto mais fazem barulho rindo, mais tristes são. Então, mas você tem que ter alegria. Alegria é uma coisa que você sente, você experimenta lá dentro. E isso são aqueles que servem. Esses que sentem alegria, esses que estão inteiros na vida, esses que estão inteiros em tudo, enfim, alegres. E esses têm que despertar para a sua tarefa. E aí ele poderá começar o mundo de novo. Mas não poderá começar o novo de novo nesse sistema que está aí. Porque esse é um sistema que deturpou o mundo, deturpou a criação. Logo nas primeiras raças, a raça das Evas e a raça dos Adãos, porque é isso que tinha um homem e uma mulher, aquilo eram raças diferentes. Era a raça positiva e a raça feminina. E então aquelas raças deturparam tudo. Não conseguiram obedecer, não conseguiram ver qual era o plano. Coitados, eram os primeiros, não? Não conseguiram ver qual é o plano direito. Então desviaram. As duas raças se desviaram e nunca mais endireitou. E hoje a vida está aí para vocês verem tudo o que não deve ser. E tudo o que não deveria ter sido. Porque ele disse a uma certa altura depois que o plano vai ter que ser retomado, ou o plano vai ter que ser refeito. Então veja, vamos linha por linha para a gente conseguir se trabalhar. Tem pressa. Vamos beber a mensagem. Vamos nos coligar com isso. Porque para Cristo se dar o trabalho de canalizar um vidente para falar estas coisas, precisa que sejam as coisas que nós temos que saber agora. Porque Cristo não desperdiça energia. Cristo não erra. E se Cristo deu esta mensagem, quem ouviu esta mensagem precisa dela. Quem não precisa e que não adiantava ouvir, não ouviu. Compreende o que é Cristo? Então quem não ouviu, quem não soube, nunca soube disso, é porque não adiantava nada para ele. Mas quem ouviu essa mensagem, é para ele. Então ele diz, eu vou repetir. Deus, em seu silêncio profundo e eterno, já se decidiu. O mundo deverá começar de novo. Quando eu ouvi isso, eu disse,
graças a Deus. Eu não estava entendendo como é que o mundo podia continuar desse jeito. Disse, graças a Deus. Essa foi a aparição da minha vida. Sim, porque a gente vê os seres divinos trabalhando para tudo que existe aí, não? Que precisa. Isso não pode pegar fogo de repente, não deve pegar fogo. Então, quando eu ouvi, o mundo deverá começar de novo, eu disse, é o que me faltava ouvir nesta encarnação. Vindo de quem vem, não? Não de qualquer um de nós. Então, o mundo deverá começar de novo. Mas isso ainda não sucederá até que todos os bem-aventurados despertem nos 4 cantos da terra e até que seja proclamada a vinda do Filho pela segunda vez. Porque todos devem saber que vão ter a outra chance, que é a vinda do enviado direto da criação, não é? Para tentar de novo endireitar este mundo. Outra tentativa. Mas ele diz em seguida, vocês e o mundo decidirão que passo dar para esse novo tempo. Então, se nós já sabemos que o mundo vai começar de novo, e se nós já sabemos que as coisas não vão ficar como estão, ele pergunta, que passo dar para esse novo tempo? Nos pergunta, hein? E ele diz, a hora já passou, o momento indicado terminou. E veja, e a misericórdia cósmica está atuando tanto que apesar do prazo já ter terminado, ele continua a dizer, eles conseguiram ampliar os prazos. Porque está dizendo aqui, olha, a hora já passou, o momento indicado terminou. E ele ainda recoloca a coisa, então, eles conseguiram o máximo. Foi adiar alguma coisa. E diz, e a fonte da minha misericórdia preciosamente estará sendo derramada naqueles que a busquem e naqueles que clamem por ela para os seus irmãos, não para si, hein? Para os seus irmãos. Então veja que aqui tem uma série de leis que estão nos lembrando, que estão nos acordando. E o principal é que a coisa está sendo adiada. Eu vou ler desde o começo para a gente formar um conjunto que é muito importante para começar. Deus, em seu silêncio profundo e eterno, já se decidiu. O mundo deverá começar de novo. Mas isso ainda não sucederá até que todos os bem-aventurados despertem nos 4 pontos da terra e até que seja proclamada a vinda do Filho de Deus pela segunda vez. Vocês e o mundo decidirão que passo dar para esse novo tempo. A hora já chegou, o momento indicado terminou, e a fonte da minha misericórdia preciosamente estará sendo derramada naqueles que a busquem e naqueles que clamem por ela para seus irmãos.
E ele diz, porque como ele é instrutor, não? Ele é um instrutor, é o instrutor dos instrutores, ele é o instrutor da hierarquia. E ele diz que avisa, olhe, não haverá outra saída, companheiros, que recorrer ao meu sagrado coração. Bom, se ele diz que não tem outra saída se não recorrer ao coração dele é a alma do universo, é a alma do cosmos, né? Então, não haverá outra saída, companheiros, a essa altura, que recorrer ao meu sagrado coração. Porque isso que ele chama de sagrado coração dele, essa vida dele, essa vida foi muito ferida, foi muito machucada pelos fatos do mundo. Pelos fatos do mundo, e que esses fatos foram produzidos pela humanidade e que refletiram na consciência humana. Então ele vê a nossa consciência como uma coisa sobre a qual muitos fatos derramaram sobre aquilo. Ele vê a nossa consciência como uma coisa que precisa ser curada. Então, para isso, para você curar a consciência humana, não é uma consciência, é a consciência humana em todo um planeta. Você, para curar esta consciência, você precisa estar com uma determinada coisa, com uma determinada energia. E hoje me encontro naquela mesma posição, ele diz, em que eu estava quando ensinei o Pai Nosso. Quer dizer, ele como consciência, como trabalho, voltou ao tempo do Pai Nosso para fazer aquilo de novo, compreende? Então ele voltou ao momento do Pai Nosso. Tanto assim que nos pede para orar o Pai Nosso, coisa que muitas pessoas não oravam mais. Vamos orar o Pai Nosso, porque ele voltou àquela posição para começar tudo de novo. Não haverá outra saída, companheiros, que recorrer ao meu sagrado coração, porque se ele não tivesse voltado, o coração dele seria não adequado para nós. Então, ele retornou ao seu ensinamento, ele retornou ao grau que nós poderemos retomar. Não temos desculpa. Ele não veio dizendo coisas que se diz lá na 25ª dimensão. Não, ele olha, Padre Nosso. Pronto. Com isso vocês entram no meu coração. E depois aqui dentro as coisas vamos ver como fica. Não haverá outra saída, companheiros, que recorrer ao meu sagrado coração, ferido e lastimado pelos fatos do mundo que se precipitam na consciência humana, dia após dia. E ele nos alerta que essa nossa atitude de não seguir a primeira lei nem a segunda, porque ele não falou das 10, hein? Ele falou de amar sobre tudo e o próximo e falou de não matar. Só falou 2 até aqui. Então aqui diz, bom, então, hoje me encontro no lugar em que proclamei o ensino do Pai Nosso, onde pronunciei as bem-aventuranças para todos vocês. As bem-aventuranças são aquelas que dizem:
Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os de coração puro, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do Cristo, por causa da verdade. Esses são os bem-aventurados. E ele está voltando com tudo isso e diz que a gente assuma essas coisas. A gente assuma ser pobre, ser humilde, estar aflito e aceitar que estar aflito, não é? E de coração puro. E se está sendo perseguido, ótimo, entende? Está sendo perseguido, perdoe, perdoe rápido. Nem olhe para isso. Enfim, tem que voltar para aquela coisa básica. Básica. E que ele ensinou, ele diz, para todas as almas através dos tempos. E depois ele diz, vivam ao menos uma bem-aventurança. Não precisa viver todas. Viva pelo menos uma. Porque se você conseguir viver uma bem-aventurança, se você conseguir viver uma, você já começou. Abre as portas para as demais, e as demais vão se aproximando, as demais vão chegando, e você vai descobrindo e vai fazendo. Ao menos vivam uma bem-aventurança, mas que ela seja verdadeira, espiritual e profunda em suas vidas. Não coisa de palavra, da boca para fora. Viva uma, mas viva de verdade. Viva profundamente em sua vida, profundamente até achar que conseguiu. Porque se você não conseguiu, a hierarquia vem, te ajuda e você consegue mais um pouco. Mas precisa estar na linha. E ele disse que a gente precisa assumir uma coisa dessas, assumir essas leis, de tal forma que isso se reflita no nosso rosto. Aí se vê que você não está fingindo, porque está no seu rosto o que você está vivendo, está nos seus olhos, não está só na sua mente, na sua falsidade, está nos seus olhos, está no seu rosto. Seu rosto muda, seus olhos brilham, a coisa é outra, fica estampado no seu rosto. E quando você olha no espelho e vê seu rosto diferente, aí você está vivendo a coisa. Porque se você está vivendo mesmo, seu rosto muda. O seu rosto não fica como está. E é assim que se vê que um outro está vivendo. E que manifeste a verdade que muitos necessitam. Porque aí, se você está vivendo mesmo, o seu rosto mostra. E só não vê quem não quer. E tem gente que só vai achar que é correto se vê que você conseguiu. Porque ele acha que não consegue. Ele acha que é impossível. Achar que uma pessoa pode ser uma bem-aventurada é impossível. Então precisa mostrar no rosto, no olhar. Precisa encarnar aquilo. E ele diz que isso é possível. Está dizendo que precisa fazer isto. Porque é o jeito do outro ver. E aí o outro acreditar e também, quem sabe, querer fazer. Mas ele disse que fala essas coisas. Mas ele diz, mas o mundo não entende. E ele continua falando, hein? O mundo não entende. E ele continua falando. Mas o mundo não entende, porque o mundo está cego, surdo e fechado para poder escutar. O mundo não entende
o mundo está cego, surdo e fechado para poder escutar. Bom, ele está querendo mesmo falar para os 144 mil, né? Porque o resto está aí. Vocês têm as chaves para abrir as últimas portas, por onde eu poderei entrar para salvar os que restam nessa travessia sem fim do Armagedon. Bem, ele está aparecendo assim, está aparecendo porque começou o Armagedon. E o Armagedon que é esta batalha final, não? Entre o positivo e o negativo, entre as leis evolutivas e as outras. Então esse é o Armagedon. Isso já começou. E essa luta é uma luta que nunca houve outra igual. E é tão grande, tão interior, que a gente não percebe que já começou. Tem gente que percebe, mas a grande maioria nem percebe. A grande maioria está se deixando levar pela corrente sem perceber. Por isso que eles estão todos aparecendo, sabe? Porque estão aparecendo para os videntes, mas de repente pode abrir a vidência em algum e todo mundo vê. Ou pode chegar num ponto que vão se materializar, quem sabe? Não sabemos. Tudo pode acontecer. É que o universo resolveu resolver a coisa. E eles só faltam aparecer aqui em corpo físico e andar entre nós. Só falta isso. Porque estão falando como um de nós fala. Vocês já viram Cristo falar essas coisas? Parece uma pessoa humana falando, articulando palavras. Articulando palavras. Quando o Espírito não fala com palavras. Eles se apresentam falando como falam de nós, para que chegue a cada um que tem que chegar. Eu queria que colocassem a cabeça no chão para suplicar por aquelas coisas que não suplicam e que nada pedem e só se vangloriam o tempo todo. Bem, olhe, eu acho que falou mesmo como um companheiro. Porque ele diz que ele é um companheiro, não? Ele diz, venham companheiros. Ele não chama de companheiros. Ele está falando como companheiro. Porque o tempo já se esgotou, hein? O tempo se esgotou. Terminou o tempo destas coisas. Nós já estamos avisados há muito tempo. Estaríamos prontos. E ele continua. E nós nos vangloriando. De que eu não sei. Bebam da fonte da minha humildade. Sim, porque falar conosco na nossa linguagem, nesses termos, como se fosse um de nós, canalizado por um ser humano, isso é uma humildade que, olha, é uma humildade indescritível. Porque só uma consciência desse nível pode conseguir autorização para ser tão humilde e chegar tão perto de nós. Veja a nossa responsabilidade kármica aí nesta época. Se realmente não resolvemos agora, inclusive que o prazo já esgotou, não sei quando será. E o que será não sabemos, porque nós não sabemos, não conhecemos certos mistérios. Então, bebam da fonte da minha humildade e abram-se para reconhecê-la. Ele está pedindo que a gente se abra para perceber a humildade nele. É de humildade que nós precisamos.
Então nós teremos que estar diante de uma manifestação de humildade máxima. Ou vocês acham que é uma coisa normal, Cristo está falando conosco? E Maria está falando conosco. Vocês acham que isso é normal? Isso é um ato de humildade cósmica que está nos mostrando que precisamos aderir a essa humildade. Porque ninguém vai pedir que a gente seja humilde como Maria, ou que seja humilde como Cristo, que desce e vem falar conosco. Ela desce e vem falar conosco, aparece para nós. Então aqui, veja, bebam da fonte da minha humildade e abram-se para reconhecê-la, porque ele vê que a gente não está reconhecendo isso, que a gente está achando tudo, menos está vendo nele humildade. Não está achando que isso é humildade. Ele está falando conosco desse jeito. Ele não pode ser mais humilde do que isso. Bebam da fonte da minha humildade e abram-se para reconhecê-la, pois é a base da humildade que os fará livres. E caminharão seguros ao reino. O reino é a sétima dimensão, porque além da sétima dimensão não é para já. Nós vivemos na terceira, olha, se nos levam para a sétima já é uma coisa extraordinária. Então é o reino é a sétima dimensão. Em termos de dimensão, subimos 4 dimensões, conscientes. E aí sim, vocês vão começar a se sentir livres. Porque buscar liberdade aqui é uma ingenuidade grosseira. Liberdade aonde? Aqui? Para começar, está dentro de um corpo de carne. O que mais você quer? E nem pode se libertar disso, porque enquanto não resolver todos os problemas aqui, vai encarnando em corpo de carne até resolver, viu? Que essa é a prisão absoluta para uma consciência. Bom. Bem, ele diz, não percam tempo, companheiros. A última barca está passando e isso devem anunciar à humanidade. Ele está pedindo que quem saiba dessas coisas e quem consegue compreender essas coisas, que ajude os outros a compreender. Que faça alguma coisa em benefício dos outros. E eu sei que a gente não pode desperdiçar energia, mas dentre as centenas de pessoas que a gente conhece, deve ter 1, 2. Será que chegamos a 3? Não sei. Mas 1? Será que não tem 1? Que encarnação infeliz, não? Que não conhece uma pessoa que possa ouvir isto, que possa receber isto, porque ele acha que os 144.000 têm essa tarefa de passar estas coisas. Mas passar essas coisas da forma como se deve passar hoje, da forma que hoje possam ser compreendidas, não? Não percam tempo, companheiros. A última barca está passando. E isso devem anunciar à humanidade. Ele, na misericórdia cósmica, não diz o que acontece com quem não toma a barca que está passando. Ele não diz isso. Porque ele não quer pôr medo em ninguém. A gente tem que ir porque acha que deve ir. Não é ir porque tem medo. E depois o que acontecer faz parte da vida, não é? Só que uma consciência de amor perfeito tem que dizer, bom, aqui tem uma barca, sabe, se quiser venha, suba na barca, porque ela está passando, hein? Minha última barca de misericórdia quer receber aos que devem
refugiar-se em meu espírito e na minha divindade. Ele está oferecendo o espírito dele, está oferecendo a divindade dele como barca. Sabe o que é você entrar no espírito de uma consciência destas? Sabe que limpeza que houve na tua série de encarnações que você ainda precisaria? Sabe que limpeza é esta? E ele diz: refugie-se no meu espírito e na minha divindade. Quando que a gente podia sonhar em se reconhecer dentro de um nível divino, se nós estamos no nível mental, emocional, até agora? Só que ele está vendo o que nós somos na essência. Ele está vendo como fomos criados. Depois nos deturpamos. Mas ele está vendo como nós somos criados. E isso está lá dentro e não morreu, não. O que morreu foram... O que deve morrer são as estruturas. É tudo que está em volta, que não serve para nada numa vida superior, numa consciência superior. Ao menos cumpram com este pedido de dar-me a conhecer ao mundo. Pelo menos digam que vocês me conheceram. Pelo menos digam que eu te disse isso. Pelo menos digam que você foi em um lugar e viu que Cristo baixou ali. Baixou não, desculpe. Que Cristo estava ali. Que Cristo se manifestou ali. Pelo menos isso. Porque aí de repente você fala com uma alma que estava querendo ouvir isso e não tinha onde ouvir. Ou porque você tem uma ligação com aquela alma antiga e que se você falar com ela, ela vai acreditar. Se qualquer um outro falar, não vai acreditar. Veja que tem muitas coisas por trás. E quando a gente obedece, às vezes acha muito estranho um pedido desse, não? Você ir anunciar para os outros que ele está... Isso é uma coisa que uma pessoa discreta recusa. Mas ele está querendo chegar num outro ponto com isto. E você tem que aprender a distinguir o que deve falar e aonde e para quem. Você tem que aprender isto. Porque aí você não vai destruir sua vida falando o que você fala. Porque muitas coisas na nossa vida nós destruímos porque falamos errado, porque falamos bobagem, porque falamos sem controle, não sabemos o que falamos. Então é isso. E ao menos cumpram com esse pedido de dar-me a conhecer ao mundo. Porque se você está realmente convencido de que ele está falando com você, e pela qualidade do que fala se vê, não é porque o outro diz que é ele, não, é porque ele está falando coisas que têm qualidade e que você não ouve em outro lugar. Então, aqui, você se ponha no seu melhor ponto para ajudar alguém nesse nível espiritual, porque todos eles da hierarquia estão trabalhando o nosso nível espiritual, sabe? Ninguém jamais nessas comunicações disseram que você deve comer, nem o que você deve beber. Ninguém te fez um remédio, nada. Ele está te tratando no nível espiritual. Porque é lá que as coisas se resolvem, não é na farmácia e nem no restaurante. É lá que resolvem as coisas. Ao menos cumpram com esse pedido de dar-me a conhecer ao mundo verdadeiramente pelos seus exemplos
e pelas ações de caridade que alegram o meu coração. Bom, se você for fazer um discurso, a pessoa olha para você, ri de você, vem me falar, "Isso você, eu te conheço." Não é que falam? Eu te conheço. Não. Você vai dar a conhecer ao mundo verdadeiramente pelos seus exemplos, pelo modo de você ser e pelas ações de caridade. Porque nas ações de caridade, no mínimo a gente está lidando com aquela alma que está recebendo a caridade, no mínimo. Além do karma que cria por ter atingido uma alma que precisava. E aquela alma que precisava está coligada com uma porção de perdidas, de outras perdidas. Então você está lidando com um mundo muito mais amplo no campo da caridade. Porque a caridade é uma coisa que toca a alma do outro. Se você faz um favor, você toca a mente do indivíduo. Mas se você usa caridade, você toca a alma. É muito diferente. Se você está fazendo uma coisa por caridade, você está mexendo com almas que sabem o que você está fazendo. A pessoa pode não ter a menor ideia, mas a alma sabe. Então são ações de caridade que alegram o meu coração lastimado. E deste monte, porque como ele, os 10 mandamentos foram... Então ele se põe naquele monte, ele volta para lá, se põe naquele monte, e deste monte novamente eu faço o meu pedido para o mundo. E está fazendo esse pedido para todos nós. Bom, aqui nós já demos a primeira parte do recado, não é? E na próxima vez continuamos com esta que realmente foi muito especial, esta transmissão de ontem, foi muito especial. E vamos cuidar de acompanhar um pouco esses instrutores, não? Acompanhar um pouco mais. E muitas coisas estão publicadas na internet. Vocês podem também ir buscar, não? Por conta própria e entrar no seu próprio ritmo de estudos, né? Obrigado, viu, pela atenção.